Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, 19 horas, onde a gente se encontra para conversar sobre algum assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje a gente vai encerrar as lives do mês de fevereiro, conversando sobre a dificuldade que as crianças com TDAH costumam ter na matemática. Claro que não são todas as crianças, mas é comum acontecer, né? E às vezes a criança não tem uma dificuldade na matemática, mas o próprio TDAH pode prejudicar o rendimento na matemática e isso acaba trazendo prejuízo também. Seja muito bem-vindo, você que está entrando, Flávia, Lucília, Leandro, deixa eu ver mais aqui, Eliane, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente se encontra aqui para bater esse papo. E no mês de janeiro e no mês de fevereiro, a gente está falando sobre TDAH escola. A gente já falou sobre a questão da inclusão, falamos sobre a legislação, né, que ampara a inclusão do TDAH na escola, que dá direitos. Já falamos sobre dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, enfim. Já falamos sobre vários temas relacionados a TDAH escola e hoje, encerrando o mês de fevereiro, a gente vai falar sobre TDAH e a dificuldade em matemática. Obrigada, Eliane. Realmente é um tema muito, muito importante, né? Porque afeta, né, o rendimento da criança e se a gente não entende o que está acontecendo, a gente talvez não saiba como fazer uma boa intervenção, né? Então, você que é mãe de TDAH, é importante você entender o que está acontecendo para você poder ajudar seu filho. E você que é professora, você que é psicóloga, psicopedagoga, também precisa entender que a dificuldade do TDAH na matemática não está ligada diretamente, pelo menos na maioria dos casos, não está ligada diretamente ao conteúdo, mas a algumas habilidades, algumas funções do nosso cérebro que podem estar prejudicando essa aprendizagem, tá bom? Falar sobre TDAH e matemática é importante porque crianças com TDAH têm 4 vezes mais chance de ter dificuldade em matemática do que a população em geral, né? Matemática já é algo que muitas vezes assusta as pessoas, né? Muitas pessoas têm dificuldade em matemática, não gostam de matemática, não conseguem compreender, né? De uma forma mais aprofundada, né, os conceitos matemáticos. Muitas pessoas têm medo da matemática, né? Tem algumas pessoas que geram uma sensação, um sentimento de repulsa, né, à matemática. Isso realmente acontece com a população em geral, mas quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de crianças que têm um risco 4 vezes maior de desenvolver algum tipo de dificuldade relacionada à aprendizagem da matemática. E eu não estou nem falando do transtorno, né, específico da matemática, que é a descalculia. Porque realmente crianças com TDAH têm uma predisposição maior a desenvolver também a descalculia, ok? Que é o transtorno específico da matemática, transtorno de aprendizagem específico da matemática, mas eu não estou nem falando da descalculia em si. Então, se seu filho tem TDAH e ele está apresentando alguma dificuldade na matemática, é importante que a gente faça uma avaliação mais ampla, uma avaliação mais completa, para identificar se essas dificuldades estão relacionadas a uma questão do próprio TDAH, que está dificultando ali o processo de aprendizagem, ou se essa dificuldade está sendo ocasionada por um transtorno de aprendizagem chamado descalculia, tá? Eu não vou entrar na descalculia aqui, mas a gente vai falar de questões relacionadas à dificuldade matemática que também tem muito a ver com o que acontece quando a criança tem descalculia, tá? Vamos lá. Eliane colocou: sou mãe, sou TDAH e mãe e avó de TDAH. Acontece, né? Na família ter essa escadinha aí de TDAH. Sei a importância das suas lives. Admiro a profissional humanizada que você é. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliane. Você está sempre aqui com a gente, né? E tenho certeza que, até pela sua experiência, né, como uma
uma pessoa que tem TDAH, né, que tem TDAH na família, eu tenho certeza que isso impacta positivamente aí nos seus atendimentos como psicopedagoga, tá? Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, muito bom ter você aqui. E a gente então vai começando, né? Porque senão a gente fica aqui nesse papo, quando a gente vê a hora passa. Só lembrando, você que está entrando, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH, que é a nossa conversa aqui, né, voltada para famílias de TDAH, onde a gente traz sempre um tema relacionado à criação de filhos. Mas você que é professora, você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, você é muito bem-vindo aqui na nossa live de quarta-feira, porque é uma live onde você vai poder também aprender um pouco, né, sobre essa relação, essa orientação que a gente dá para as famílias, né? Enfim, todo o assunto relacionado a TDAH interessa aos profissionais, porque a gente lida com famílias diretamente e a gente dá essas orientações, né, para as famílias e para a escola. Então, todo o tema que a gente trata aqui na nossa live de quarta-feira também vai ajudar você como profissional, com certeza. Só que a nossa linguagem, né, o nosso foco aqui é família, ok? Agora, nós também temos a nossa live para profissionais, nosso papo de profissional para profissional. Amanhã, vai acontecer amanhã, né? Amanhã é quinta, né? A gente vai conversar, a gente já teve uma live semana passada e amanhã a gente vai ter outra live que vai ser para profissional. E aí, gente, as mães são muito bem-vindas, sim, claro, sempre, mas o nosso papo vai ser um pouco mais técnico, né? Um pouco mais voltado para a atuação com crianças com TDAH. Então, você que é psicóloga, psicopedagoga, eu te espero aqui amanhã às 19 horas para a gente conversar e eu vou trazer para você 5 pontos importantes que você deve levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico TDAH. Seja você psicóloga, seja você psicopedagoga, é importante que você fique atento a esses 5 pontos e a gente vai conversar sobre isso amanhã. Então você é minha convidada aqui às 19 horas, tá? Pra gente conversar de profissional para profissional, ok? Então vamos lá, o pessoal já entrou, Cibele entrou aqui, né? Pessoal, Roberta, vamos lá. Então, como eu comecei falando, né? Na maioria das vezes, a criança com TDAH, ela começa apresentando dificuldades na matemática não por conta do conteúdo em si. A dificuldade, muitas vezes, vem em consequência do próprio TDAH, de algumas habilidades, de algumas funções do cérebro dela, algumas funções cognitivas, algumas funções executivas do cérebro, que por estarem, né, com dificuldade por conta do TDAH, acabam afetando a aprendizagem, não só da matemática, mas também da leitura e da escrita, como a gente falou na semana passada. Então, a dificuldade da criança com TDAH, muitas vezes, é decorrente do próprio TDAH. Da matemática é decorrente do próprio TDAH. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter uma atenção e trabalhar, principalmente de uma forma preventiva, para evitar que esses prejuízos aconteçam, porque são bem comuns. Então, como eu falei, a criança que tem TDAH, ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver uma dificuldade na matemática do que uma criança que não tem TDAH. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho. Ainda que seu filho não tenha dificuldade na matemática hoje, é preciso que você fique atento a essas questões que a gente vai falar, porque o fato dele não ter dificuldade hoje não quer dizer que ele não possa ter dificuldade mais para frente. Porque cada vez mais a matemática, né, com o passar dos anos escolares, ela vai ficando mais abstrata, ela vai ficando mais complexa. E aí pode ser que seu filho hoje, né, tem 9, 10, 11 anos e não tenha dificuldade de matemática, mas lá com 13, 14, lá no ensino médio, no final do fundamental, pode ser que essas dificuldades apareçam, tá? Não porque ele não consegue aprender o conteúdo, mas porque o próprio TDAH pode trazer alguns prejuízos, tá bom? Sou mãe de um menino de 11 anos com TDAH e desconfio que meu filho de 2 anos também será. Parece que já há indícios de sua agitação. Olha, se você tem um filho com TDAH, há uma grande chance que seu outro filho tenha, mas isso não é regra, tá? Aumenta a probabilidade, mas isso não é uma regra. E uma outra questão é que a gente, primeiro, com 2 anos, a gente não dá diagnóstico de TDAH de forma nenhuma, a gente vai precisar esperar aí mais alguns anos.
E o fato do seu filho ser agitado não quer dizer que ele tenha TDAH. Gente, TDAH não é sintoma de hiperatividade, não é sinônimo, melhor dizendo, não é sinônimo de hiperatividade. Você pode ter uma criança hiperativa e não necessariamente ela ter TDAH, ok? Ela pode ter algum outro transtorno ou simplesmente ser hiperativa, tá? Então, hiperatividade é um sintoma, não é um diagnóstico, ok? Então, vamos lá. Então, a criança com TDAH, mesmo ela tendo um QI na média ou acima da média, mesmo ela tendo todas as condições cognitivas de aprender a matemática, é comum que essas crianças apresentem um rendimento prejudicado quando a gente fala de aprendizagem da matemática. Então, não quer dizer que ela tenha uma dificuldade de aprender, não é porque ela tem uma questão relacionada à inteligência ou à parte cognitiva, tá? A questão, muitas vezes, é por conta dessa performance ruim, né? Do baixo rendimento que ela tem, por conta de algumas habilidades que a gente vai falar aqui. É importante que você, mãe de TDAH, saiba disso para que você compreenda o seu filho e você possa estimular o seu filho aí nessas habilidades, tá? Seja contratando um profissional ou até com algumas habilidades você pode estimular em casa também. O que muitas vezes acontece é que essa criança, ao longo do tempo, ela vai acumulando lacunas de conteúdo. O que seria isso? Hoje ela tem uma dificuldade, aí não é trabalhado muito bem essa dificuldade, ela vai acumulando isso ano após ano, até que chega uma hora que a lacuna, né, de conteúdo tá tão grande que ela não consegue mais avançar. Então é comum crianças, né, passarem pelo Fundamental 1, né, na média ali, indo bem e tal, quando chega no Fundamental 2, que exige dessa criança, né, desse já pré-adolescente, uma abstração maior, né, uma quantidade maior de conteúdo, alguns conteúdos que são pré-requisitos, que ele deveria ter aprendido nos anos anteriores e ele não conseguiu aprender. Quando chega lá no Fundamental 2, é que o problema começa a aparecer. É quando a criança começa a apresentar maiores dificuldades, tá? Então, a dificuldade matemática, muitas vezes, ela é acumulativa. Então, hoje ele tem uma dificuldade menor, aquilo não é muito bem trabalhado, ela vai passando, vai acumulando, chega uma hora que a dificuldade fica muito grande. Por quê? Porque a matemática, ela exige da gente alguns conhecimentos prévios, alguns conhecimentos que a gente deveria ter aprendido lá atrás e que muitas vezes a gente não aprendeu. E aí, se a gente não tem aquele conhecimento prévio, a gente não consegue aprender os conhecimentos, os conteúdos posteriores, tá? Então, entender esse processo também é importante. Primeiro, para a gente trabalhar de forma preventiva. E segundo, para entender a diferença de quando a gente precisa entrar com um professor de aula particular e quando a gente precisa entrar com uma estimulação cognitiva, quando a gente precisa entrar com um psicopedagogo, por exemplo, tá? Porque é diferente, gente. Então, se seu filho ele está apresentando dificuldade por conta do TDAH e essa dificuldade tem a ver com as habilidades cognitivas, se você colocar só um professor de aula particular, talvez não vá resolver o problema, ok? Porque o professor de aula particular, ele vai ensinar aquele conteúdo de novo. Mas será que é só ensinar o conteúdo de novo ou esse cérebro precisa ser estimulado em algumas áreas que estão em defasagem? Entende? Então, muitas vezes, em relação à matemática, não basta só colocar um professor de aula particular. Às vezes é importante, às vezes precisa sim, mas também precisamos oferecer para ele um tratamento, né, relacionado a essas habilidades cognitivas que muitas vezes o TDAH tá defasado, ok? O pessoal tá entrando aqui, deixa eu ver. Minha filha tem todos os sintomas de TDAH, mas ainda não tem diagnóstico do médico. Como posso ajudar minha filha nesse caso? Gilcélia, a primeira coisa que eu posso te falar é o seguinte: é preciso fechar esse diagnóstico. É claro que você pode ajudar sua filha sem ter o diagnóstico, é óbvio, né? Mas assim, se os sintomas que ela está apresentando são de TDAH, existe tratamento para isso, específico. Se os sintomas que ela está apresentando for de outra coisa, existe tratamento específico para essas outras coisas que podem ser.
E se não for de nenhum transtorno, for simplesmente característica dela, alguma dificuldade dela, existe um outro tipo de tratamento. Então, a melhor forma, né? Melhor forma não. Primeira forma de você ajudar sua filha nesse momento de dúvida é fechar o diagnóstico. Se realmente for TDAH, entrar com tratamento específico para TDAH. Se não for TDAH, for outra coisa, tratar essa outra coisa. Tá bom? Mas enquanto você tiver nessa dúvida que não sabe se é, se não é, a gente fica meio complicado, porque se for TDAH, a forma de estimular e a resposta que seu filho vai dar para esses estímulos vai ser uma. Se não for TDAH, a forma de estimular e a resposta do seu filho a esses estímulos vai ser outra. Tá bom? Lembrando que sintomas de TDAH podem ser confundido com outros transtornos e também sintomas de TDAH são parecidos com sintomas de outros transtornos também. Então, às vezes, a gente acha que a criança tem TDAH e ela tem um transtorno de ansiedade, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente fazer a avaliação realmente bem feita, né? Um diagnóstico bem feito, tá? Para diferenciar esses sintomas, tá bom? Ó, tô vendo aqui, gente, que entraram várias psicopedagogas, várias psicólogas, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH. Como eu expliquei, né? Aqui o nosso encontro de toda quarta-feira, 19 horas, é um encontro para famílias de TDAH, mães de TDAH, né? Onde a gente sempre trata de algum assunto relacionado à criação de filhos, mas vocês, profissionais, são muito, muito, muito bem-vindos aqui. Tenho certeza que vou contribuir de alguma forma aí com a prática de vocês. Mas a gente também tem uma live toda semana específica para profissionais, onde eu falo diretamente com psicólogos e psicopedagogos, tá? Então, se você quer participar com a gente, vai ser amanhã, quinta-feira, 19 horas. A gente vai falar sobre os 5 elementos, 5 pontos essenciais que a gente não pode deixar de observar quando a gente vai fazer um diagnóstico de TDAH, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. E aí eu vou falar para vocês, né, 3 grandes dificuldades que o TDAH tem que acabam gerando problemas na matemática. Acontece problemas na matemática com todas as crianças com TDAH? Não. Eu tenho paciente, inclusive, que amam matemática e que se dão super bem na matemática, tá? Mas mesmo que não tenha dificuldade, né, na aprendizagem, pode ser que o seu resultado não seja compatível ao nível de conhecimento. Então, assim, eu tenho paciente, por exemplo, que o nível de conhecimento de matemática dessa paciente é muito bom, muito bom. Mas na hora que ela vai, por exemplo, fazer um exercício, na hora que ela vai fazer uma prova, o resultado nem sempre condiz com o nível de conhecimento que ela tem. Por quê? Não é porque ela não sabe fazer a prova, não é porque ela não sabe resolver aquele exercício, mas porque alguns elementos prejudicam na hora dela responder. Então ela sabe o conteúdo, mas ela erra algumas coisas na hora de dar a resposta que prejudicam o resultado, né? Quem não conhece aquela criança com TDAH que troca os sinais na hora que está fazendo, né, a conta, uma expressão ou, enfim, uma equação e que na hora que está resolvendo troca os sinais e acaba errando o exercício que está fazendo. Quem não conhece uma criança com TDAH que na hora de armar uma conta, arma a conta de uma forma errada e acaba tendo o resultado, né, uma resposta errada daquela questão. Isso não quer dizer que ela não saiba o conteúdo. E na maioria das vezes ela sabe. Mas por uma questão de desatenção, né, por vários elementos, ela acaba cometendo alguns errinhos na hora da operacionalização da atividade que gera erro, tá? Esquece um sinal, troca um sinal, enfim. São coisas que acontecem bastante com quem tem TDAH e que não diz respeito ao conhecimento do conteúdo, mas diz respeito à execução de tarefas e que acaba prejudicando o resultado, tá bom? Então vamos lá. Primeira dificuldade que a criança com TDAH tem, que acaba impactando, né, trazendo prejuízo na matemática, é o déficit de atenção.
que é o próprio transtorno, né? Já diz isso. Só que esse déficit de atenção, ele tá ligado à atenção seletiva e à atenção sustentada. O que é isso, Juliana? Atenção seletiva e atenção sustentada. A atenção seletiva é a nossa capacidade de focar a nossa atenção em estímulos que são relevantes para a gente naquele momento. Então, se eu tenho aqui que resolver uma conta, um problema, eu tenho que selecionar esse problema que eu estou fazendo para focar a minha atenção e inibir todos os outros estímulos que são irrelevantes naquele momento. Então, eu foco a minha atenção aqui no exercício que eu estou fazendo e tudo que acontece à minha volta, tudo que acontece, né, aqui no ambiente, eu coloco em segundo plano. Eu não presto atenção. Então, só aí a gente já sabe que o TDAH tem dificuldade, porque o próprio TDAH tem dificuldade em focar a atenção em algo que é prioridade e inibir todos os outros estímulos do ambiente. Não só do ambiente, mas estímulos externos também, né? Pensamentos irrelevantes naquele momento. Então, se eu estou resolvendo um problema, eu estou focado no problema, eu não posso prestar atenção em nenhum pensamento que eu tenho que não tenha a ver com esse problema que eu estou resolvendo. E o TDAH tem dificuldade disso. Então, ele está fazendo uma conta aqui, vamos dizer, ele está resolvendo uma equação. Ele está lá, resolvendo a equação. Chega num determinado ponto da equação, pode surgir pensamentos que desfoquem a atenção dele. E aí, quando ele volta para terminar de resolver a equação, ele já se perdeu. E aí é onde ele troca o sinal, é onde ele esquece de fazer alguma adição, enfim. É onde ele comete os pequenos erros, né, na hora de executar a tarefa. Ele pode também se perder nos estímulos do ambiente, né? Então, pessoas falando, coisas acontecendo no ambiente. Mas também ele pode se perder no próprio exercício. Entendeu? Então, assim, a atenção seletiva, o déficit de atenção seletiva é algo que é característico do TDAH e que acaba prejudicando na hora da matemática. Tá? Por quê? Porque a criança tem dificuldade de focar a atenção naquilo que é relevante, que é importante, e desfocar daquilo que não é relevante, prioridade naquele momento. E aí, uma outra dificuldade que o TDAH tem, que é o déficit na atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É a nossa capacidade de sustentar, de permanecer atento numa tarefa, tempo suficiente para realizar aquela tarefa com qualidade. É a tão chamada concentração. Então, não basta só eu focar minha atenção aqui no meu exercício. Eu preciso manter a minha atenção, a minha concentração na realização do exercício para eu não me perder. Então, se eu estou fazendo uma conta de dividir, eu tenho que focar a minha atenção, eu tenho que me concentrar na realização da conta, porque senão eu me perco no meio do caminho. E se eu me perco no meio do caminho, a tendência a eu errar alguma coisa naquele exercício, mesmo que eu saiba fazer uma conta de dividir muito bem, ok? Então, a atenção sustentada é algo que o TDAH também tem dificuldade, manter a concentração por um período de tempo suficiente. E quando a gente está falando de atividades que exigem um esforço mental prolongado dessa criança, exige um esforço cognitivo dela, e que a criança não vê sentido, que a criança acha chato, que a criança não vê muito, não compreende muito bem, que ela acha aquilo monótono, repetitivo, a tendência é ela ter mais dificuldade nessa concentração do que quando ela está fazendo uma atividade mais prazerosa. Por isso, gente, a gente vai ver mais no final, quando eu for dar algumas dicas, tornar essa matemática, esse conteúdo mais prazeroso, mais lúdico, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, né, onde a criança está ali aprendendo as noções básicas da matemática, tornar isso mais atraente para a criança é essencial. Por quê? Porque vai conseguir manter a atenção dela por mais tempo naquela tarefa, tá? Se a criança com TDAH tem dificuldade de manter a atenção naquilo que para ela não faz sentido e exige um esforço mental prolongado,
Atividade de matemática, que muitas vezes é mecânico, é um prato cheio para ela desfocar, perder o interesse, né, e perder a concentração, tá? É muito comum nas escolas, né, aquela bateria de exercício, né? Então você pega, sei lá, arme e efetue, e tem lá A, B, C, D, E, F, G, H, aquele monte de conteúdo, um monte de continha que a criança tem que fazer do mesmo tipo, né, com números diferentes, mas do mesmo tipo, que a criança tem que ficar repetindo aquele tipo de exercício, né? E aí pro TDAH, ele faz a primeira, na segunda, na terceira ele já tá, ele não tá conseguindo mais manter a concentração e é quando ele começa a errar. Se você perceber, quando a criança está fazendo atividade de matemática, se você for analisar ali o resultado, você vai ver que as primeiras respostas tendem a ser, ter menos erros do que as respostas do meio para o final. Porque é quando ela começa o cérebro dela ficar cansado e ela não conseguir mais manter essa concentração, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, faz todo sentido. Inclusive, ele senta na primeira carteira justamente para focar mais. E ainda assim, há distrações. Exatamente. E aí, existem algumas estratégias que a gente pode orientar os professores para sempre estar buscando essa atenção da criança, tá? Que ela senta na primeira carteira, ok. Mas aí a gente precisa... O professor pode ter algumas estratégias de passar, quando ele for explicar algo que é muito importante, tocar na criança, né? Faz algum combinado. Olha, toda vez que eu for falar alguma coisa que é muito importante, você tem que prestar muita atenção, eu vou botar a mão no seu ombro. E aí a criança já sabe que, diante daquela explicação toda que ele está dando, toda vez que o professor colocar a mão no ombro, é porque a parte que ele vai falar é a mais importante. Entendeu? Isso ajuda o TDAH a focar naquilo que é prioridade, tá? Senão ele se perde realmente. Acabo falando para ele porque ele está com pressa, mas realmente é difícil prender atenção. Daí o nome, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque manter a atenção sustentada para atividades que não dão prazer para a criança e que exige do cérebro dela um esforço mental prolongado, é muito difícil que ela consiga manter a atenção sem que a gente dê algum tipo de ajuda, tá? Atividades que ela tem prazer, que para ela são prazerosas, ela consegue manter a concentração por mais tempo, mas atividades que não são prazerosas, que exigem do cérebro dela um esforço, ela vai ter mais dificuldade, tá? Então, além do déficit na atenção, que acabam gerando problemas no resultado, né? No resultado lá das atividades de matemática, também existe uma outra dificuldade no TDAH, que é a dificuldade no controle inibitório. Quem me acompanha aqui mais tempo já ouviu falar em controle inibitório muitas vezes, né? Por quê? Porque controle inibitório é uma função do nosso cérebro extremamente importante e que é a função que mais está prejudicada no TDAH, ok? E aí, essa função ela é responsável por uma série de coisas, inclusive uma que a gente fala muito, que é o controle dos impulsos. Sabe aquela criança impulsiva? Muitas vezes essa criança ela tem dificuldade no controle inibitório, que é uma função do cérebro, uma função executiva do cérebro. O controle inibitório também tem a ver com a autorregulação emocional, sabe? A gente controlar, não é controlar as emoções, mas a gente regular as nossas emoções, também tem a ver com o controle inibitório, que é uma função executiva do cérebro. Mas essa função também prejudica a matemática, por quê? Porque essa função também é responsável por a gente conseguir seguir etapas, seguir passo a passo. Então, se eu tenho que executar uma tarefa de matemática, possivelmente, eu acho que quase todas as tarefas de matemática, quase todas as atividades de matemática envolvem um passo a passo. Envolve uma sequência de procedimentos que eu tenho que executar. Exemplo, eu vou fazer uma conta de matemática simples. Eu tenho que botar 2 mais 2 são 4. Eu tenho que pegar o 2, o mais e mais o 2 e somar e dar um resultado. Então, tudo da matemática envolve um passo a passo, envolve uma sequência de tarefas, envolve uma sequência de
ações, de procedimentos. A matemática, ela é extremamente procedimental. E aí, com uma criança que tem dificuldade na atenção seletiva, dificuldade na atenção sustentada, que é a concentração, e uma dificuldade no controle de impulso, ela vai ter dificuldade de seguir um passo a passo. Por quê? Porque vai chegar naquela sequência que ela tem que executar, ela vai se perder por conta da dificuldade na atenção, ela vai se perder porque ela não consegue controlar o impulso de fazer outra coisa além daquilo que ela está fazendo. Então, se eu estou fazendo uma atividade e a minha atenção captou outra coisa mais interessante, a criança com TDAH tem dificuldade de controlar o comportamento dela e se manter fazendo o que ela está fazendo. Então, pensa na sala de aula. Seu filho está sentado fazendo o exercício. Aí uma criança lá do outro lado, na outra fileira, fez uma gracinha, fez uma piada, não sei o quê. Todo mundo riu. Todo mundo olhou para aquela criança e riu. Seu filho com TDAH também. Porque ele tem dificuldade de controlar a atenção, então ele vai voltar para atenção para aquilo que era engraçado e ele ri. Ok. Só que todas as outras crianças, quando termina a risada e a professora chama atenção, o que elas fazem? Elas voltam a atenção para aquilo que elas estavam fazendo e continuam fazendo. Quem tem TDAH tem dificuldade de voltar. Então ela vai continuar rindo, ela vai continuar, enfim, naquela atividade ali prazerosa que ela estava tendo, ou ela vai também contar uma piada, enfim, ela vai ter dificuldade de controlar o comportamento dela e trazer de volta para aquele objetivo que ela estava tendo no início, que era fazer o exercício, tá? E ainda que ela consiga fazer esse retorno, quando ela volta, que ela olha para o exercício que ela está fazendo, muitas vezes ela se perde. Por quê? Porque a matemática exige um passo a passo, uma sequência. Se eu comecei a fazer, vamos dizer que tenha 5 passos, eu comecei a fazer, estou no segundo passo, me distraí, voltei, o que acontece com o TDAH? Ele não sabe mais onde ele está. E aí ele não sabe se volta para o início, ele não sabe se continua daqui, e aí ele acaba ou continuando de qualquer jeito, ou então desistindo de fazer, que é o que muitas vezes acontece com o TDAH. Quando ele olha para aquilo que ele não sabe como fazer, ele acaba desistindo. Então, seguir passo a passo é difícil para o TDAH. E aí, tem uma coisa no TDAH que é muito interessante, né? Que o TDAH, ele tem uma tendência a querer que tudo termine rápido. Ele quer fazer as coisas muito rápido e ele tem dificuldade de vivenciar os processos. Começo, meio e fim. O TDAH, ele quer passar do começo para o fim. Ele quer pular etapas. E na matemática não tem como você pular etapas. A matemática exige um passo a passo. Cada etapa tem a sua função e a sua importância. Se eu estou aqui, eu não posso pular para cá, porque senão eu posso cometer erros, tá? Eu sei que existem coisas na matemática que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, né? Então, às vezes eu faço uma conta, mas sem armar aquela conta toda, eu consigo fazer de uma outra forma, isso eu sei. Mas quando a gente não segue o passo a passo todo daquela questão, daquele exercício, a tendência a errar é muito maior. Entenderam? Então não é que por exemplo, numa conta de dividir, eu não preciso fazer aquela conta de dividir onde eu armo a conta e aí eu tenho que somar, diminuir, eu tenho que multiplicar e depois eu diminuo. Aí o resultado eu puxo um de cima, trago para baixo, aí multiplico de novo, aí diminuo. Eu não preciso fazer aquela conta completinha. Eu posso fazer de uma forma resumida. Mas se o TDAH, ele já tem dificuldade ali de manter, né, uma concentração e ele acaba se perdendo nesses elementos da atividade, se ele for fazer sempre de uma forma resumida, a tendência dele errar é muito maior, ok? Então, para ele ir automatizando as tarefas, ele vai precisar treinar, exercitar, para que ele consiga cada vez fazer com menos erro, tá? Menos erro possível. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Conseguiram compreender essa dificuldade do controle inibitório, né? Do impulso. Então, uma outra coisa também que tem a ver com impulso é a criança, ela acha que sabe fazer, então ela começa a fazer na impulsividade
e não para pensar, e não para analisar. Tem uma questão de um probleminha, né? Probleminha para resolver. Ela começa a ler o probleminha, ela já acha que sabe a resposta. E a impulsividade faz com que ela erre, porque ela não lê tudo com calma, não faz todo o passo a passo da resposta, e aí ela acaba errando, né? Crianças com TDAH, pessoas com TDAH, elas têm dificuldade de, na hora da conversa, esperar a sua vez de falar, ouvir tudo que você tem para falar para depois ela responder. Ela tem a impulsividade de responder antes da gente terminar a pergunta. E isso também acontece na leitura. Então, se ela vai fazer uma questão, muitas vezes ela nem termina de ler o enunciado e ela já está querendo responder, né? Às vezes ela tá ali, lê o enunciado sem muita atenção, aí tem questões ali de múltipla escolha, ela, na primeira resposta que ela acha que está certa, ela responde, ela não analisa todas as respostas. Então essa impulsividade do TDAH também prejudica na performance dela na hora da matemática, tá bom? Até aí tudo bem? Posso seguir para o último? Para a última habilidade do nosso cérebro que prejudica a matemática. E quem já me acompanha já há bastante tempo, já ouviu falar muito nisso. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar? Sim, sim, sim. Continuar então. Quem tiver dúvida, então me fala aí que eu volto, tá? A outra habilidade do nosso cérebro, né, que também é uma função executiva do nosso cérebro, que está prejudicada no TDAH e que acaba trazendo problemas na matemática, é o déficit na memória de trabalho. Quem me acompanha aqui há mais tempo também já ouviu muito falar da memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É a nossa capacidade de manter na nossa consciência, na nossa memória, aquilo que a gente vai precisar para usar naquele momento. Então, por exemplo, se eu tô aqui falando com vocês, tudo que eu tô falando para vocês tem que estar aqui na minha memória de trabalho para que eu possa ir organizando as minhas ideias e trazendo as informações que são necessárias. Se eu não conseguir manter essas informações um tempo suficiente na minha memória de trabalho, eu me perco naquilo que eu tô falando. Que aí eu falo assim, o que eu tava falando mesmo? Quando a gente tá falando uma coisa e no meio daquilo a gente se perde e a gente fala, o que eu tava falando mesmo? Isso é um problema na memória de trabalho, tá? Ah, Juliana, então quer dizer que eu tô com problema na memória de trabalho, eu tenho que procurar um médico? Não, não é isso. Claro que pode ser um problema crônico, né? Se isso for uma coisa que tá constante na sua vida. Se é uma coisa que está trazendo prejuízos na sua vida, ótimo, você tem que procurar ajuda, procurar ver o que está acontecendo. Mas a nossa memória de trabalho ela é extremamente sensível. Então ela pode ali no dia a dia, por uma sobrecarga, ela pode ter umas falhas, isso é comum, tá? Estresse pode afetar a memória de trabalho, cansaço, a sobrecarga de informações também. Mas no TDAH isso é uma dificuldade porque o cérebro do TDAH tem uma imaturidade no seu desenvolvimento. Então, a memória de trabalho, ela não consegue manter muitas informações ao mesmo tempo. Ela só mantém poucas informações. E no TDAH, e por um tempo curto. Poucas informações num tempo curto. Exemplo, se eu falar para vocês o número do meu telefone, vocês vão gravar na memória de trabalho de vocês o número, porque o número de telefone é um número que tem ele é pequeno, ele não é um número grande, né? Vocês vão conseguir gravar esse número por um tempo suficiente para que vocês anotem em algum lugar ou salvem no celular. Agora, se eu falo no número do meu telefone para vocês e demora muito para você anotar, você vai esquecer. Porque a memória de trabalho ela é de curtíssimo tempo. E ela só consegue manter informações curtas, tá? Informações curtas. Quanto mais informações, mais ela vai se perdendo no meio do caminho. E aí,
matemática exige memória de trabalho o tempo inteiro. Tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. A criança tem que resolver uma conta de multiplicação. Ok. Então, o que ela já tem que ter na memória lá dela, né, de longo prazo? Ela tem que saber a tabuada, ela tem que saber como que multiplica, o que é multiplicação, ela tem que saber o que são os números, ela tem que saber isso tudo, ok? Quando ela tem que resolver uma questão de multiplicação, ela vai ter que trazer lá da memóriazinha dela de longo prazo essas informações para a memória de trabalho. Então, ela vai ter que trazer informações sobre o número, sobre tabuada, sobre como se multiplica. Tudo isso tem que estar aqui na memória de trabalho dela para ela organizar e usar na hora de fazer a conta. Se eu tenho uma memória de trabalho com déficit, isso vai prejudicar na hora que eu precisar daquela informação. Então, mesmo que seu filho saiba tudo de tabuada, saiba como se multiplica, como arma uma conta de multiplicação, mesmo que ele saiba tudo isso, pode ser que na hora que ele precise resolver uma conta de multiplicação, ele tenha dificuldade de resolver. Não porque ele não sabe resolver, mas porque a memória de trabalho dele tem um déficit. E para ele trazer essas informações toda a memória, manipular essas informações e usar, isso pode estar prejudicado. Ok? Então, pensa só. Você tem filho com TDAH e tem dificuldade de matemática, você pode me responder. É comum você pegar uma criança que fez uma conta de matemática, a parte conceitual da conta tá toda ok, mas a parte de organização da conta tá errada, tá? Então, exemplo, ele vai fazer uma conta que é 352 mais 25. Ao invés de ele colocar 352, embaixo do 2 ele colocar o 5, embaixo do 3, do 5 ele colocar o 2, que a gente alinha sempre da onde? A gente alinha da direita para esquerda, não é isso? Ao invés dele fazer isso, ele coloca da esquerda para a direita. E aí, se você pergunta para ele como que faz, ele até sabe como faz. Mas na hora de fazer, ele se perde. Ele se perde no espaço do caderno. Ele se perde nessa organização dessa informação no cérebro dele. Então, ele tem a informação, mas ele se perde nessa organização da informação e como ele vai colocar essa informação em prática, tá? Então, ó, dificuldade de colocar sinais, dificuldade com vírgula, então número que tem vírgula, contas que tem sinais, que tem troca de sinais, costumam ter mais erros. Organizar a conta de uma forma, né, espacialmente, né, acaba fazendo errado. Desmotiva na hora de realizar a atividade, porque aquilo passa a ser chato, repetitivo, e aí no meio do caminho ele dispersa. Então isso são erros comuns do TDAH que acabam afetando o resultado da matemática. Claro que é importante a gente frisar que se seu filho tem TDAH e está apresentando muitos problemas na matemática, é preciso que ele passe por uma avaliação para ver se ele, além do TDAH, se ele tem descalculia, que é o transtorno de aprendizagem específico da matemática, tá? É importante que ele faça avaliação, porque pode não ser só essas questões que eu tô trazendo aqui, pode ser que ele tenha um outro transtorno também, além do TDAH, que é o transtorno de aprendizagem específico da matemática, é preciso avaliar. Mas na maioria dos casos não é um transtorno, é realmente uma dificuldade pelo próprio TDAH. E aí algumas coisas a gente pode fazer para ajudar a criança, principalmente quando ela é criança, que ainda não tem consolidado na sua memória, na sua aprendizagem, esses conteúdos básicos da matemática, tá? A criança precisa ter essa base, porque se ela não tem essa base muito bem consolidada, mais pra frente isso vai fazer falta para ela, e aí ela vai começar a apresentar dificuldades maiores
quando ela estiver lá no Fundamental 2, né? Final do Fundamental 2, ensino médio, que exige muito mais conhecimento de matemática, tá bom? Então, uma das coisas que a gente precisa entender que a matemática, ela pode e deve ser contextualizada. O que é matemática contextualizada? É uma matemática que faça sentido para a criança. Uma matemática que tenha significado. Então, se eu estou trabalhando, né, por exemplo, soma, subtração, que eu use coisas do dia a dia, coisas, né, que fazem sentido para essa criança, para ensinar esses conteúdos que são necessários serem ensinados para ela. Se eu trago o conteúdo da matemática para algo mais real, para algo que tenha mais sentido para a vida dela, a criança com TDAH vai ter menos dificuldade de manter a concentração naquelas atividades. Por quê? Porque ele vai ver sentido naquilo. E tudo que a criança com TDAH não vê sentido, ela vai ter mais dificuldade, tá? Uma outra coisa que a gente pode e deve fazer, né, quando uma criança tem TDAH, é usar um material concreto para explicar para ela os conceitos da matemática que são abstratos. Para a gente, conceito de número, por exemplo, de quantidade, é algo fácil, né? Então, se eu falo, deixa eu pegar aqui. Se eu falo uma caneta, é uma caneta. Se eu falo duas canetas, são duas canetas. Mas isso são conceitos abstratos. Quando eu tô falando de uma criança com TDAH, né, e ainda eu tô falando de uma criança pequena, eu tô falando de uma criança que está aprendendo esses conceitos agora, tô falando de uma criança com TDAH, eu tô falando de uma criança que tem uma imaturidade nesse desenvolvimento do cérebro. Então, se ela tem 8 anos de idade, o desenvolvimento desse cérebro ainda não tem a idade de 8 anos. Então, ela precisa ser ensinada de uma forma mais concreta. Então, se eu vou ensinar quantidade para uma criança, eu vou trabalhar o concreto. O 1 corresponde a um objeto, o 2 corresponde a 2 objetos, o 3 corresponde a 3 objetos. Isso aqui é trabalhar concreto. É eu usar algum objeto para representar aquele conceito que é abstrato. Tá bom? Então, isso ajuda bastante a criança, principalmente no início, né? Uma outra coisa que a gente orienta as escolas a fazer é reduzir a necessidade de memorização. Então, quanto mais explicação a gente der e menos memorização precisar, melhor. Então, exemplo, se você só trabalha multiplicação através da memorização da tabuada, a criança com TDAH vai ter mais dificuldade do que se você trabalhar a multiplicação através do conceito de multiplicar. E o que é o conceito de multiplicação? É a soma de quantidades iguais. Então, se a criança entende o que é multiplicação, ela vai conseguir executar as tarefas com muito mais facilidade do que simplesmente se ela tiver que memorizar a tabuada e memorizar como se multiplica, tá bom? Outra coisa que pode ajudar também crianças com TDAH na matemática, utilizar alguns recursos que possam ajudar a criança nesse passo a passo, né, da execução de tarefas. Então, você pode fazer, construir até junto com a criança mesmo, um passo a passo de como se realiza aquela atividade. E aí ela fica com aquele modelo para usar quando ela for ter que resolver aquele tipo de atividade na sala. Isso ajuda a diminuir a sobrecarga da memória de trabalho dela. Então, ela pode utilizar calculadora, ela pode utilizar tabuada, ela pode utilizar uma tabela de cores para poder facilitar, né, onde ela vai buscar ali a informação para utilizar. Então, assim, são várias estratégias que a gente pode usar para criança com TDAH e que vai variar de criança para criança, né? Tem crianças que eu vou poder utilizar uma estratégia, tem crianças que eu vou utilizar outra estratégia, vai depender de cada caso. Mas de uma forma básica,
né? O que eu posso falar são 3 orientações básicas. Primeira, transformar a matemática em algo que faça sentido para a criança. Segundo, trabalhar com material concreto, trazer a matemática que é abstrata para o concreto. E o terceiro, utilizar apoios visuais, utilizar recursos visuais para ajudar a memória de trabalho dessa criança a não ficar sobrecarregada. Então, se você já ensinou para ela como se faz, se ela já sabe usar uma fórmula, por exemplo, se você já sabe disso, na hora da prova, você pode fornecer a fórmula para ela só aplicar a fórmula. Por quê? Porque você já sabe que ela já sabe a fórmula. Só que na hora da execução, ela se enrola por conta da memória de trabalho dela. Isso é fácil das escolas aceitarem? Não, não é fácil. Mas é uma orientação que a gente pode dar, né, mostrando para a escola por que essa orientação é importante para a criança, tá? O fato da criança, a gente orientar a criança a usar a tabuada na sala de aula, não quer dizer, ou na prova, né? Não quer dizer que a gente não vai ensinar a tabuada para a criança. A gente vai ensinar a tabuada para ela, mas ela vai ter um recurso para recorrer caso ela não consiga utilizar, né, só de memória, tá? É um apoio, não é um substitutivo, é um apoio que a gente vai oferecer para a criança, tá bom? Mas a gente vai ensinar ela a usar, tá? Até porque é comum crianças com TDAH terem dificuldade de consultar a tabuada, elas se perdem naquelas tabelas e acabam errando, né? O que será de nossos filhos, principalmente na escola pública? Olha, eu vou ser sincera com você, Gilcélia. Vou ser sincera com você. Eu acho que você vai ter mais sucesso, mais colaboração da escola quando a escola é pública do que quando ela é particular. É muito mais fácil uma escola pública autorizar seu filho a usar calculadora, por exemplo, ou a tabuada, enfim, ou fazer um trabalho utilizando mais concreto na sala de aula, deixar o seu filho, por exemplo, na hora que está fazendo a continha, né, fazer os pauzinhos do lado, enfim, usar material dourado, né? Eu não sei se todo mundo conhece material dourado. O material dourado é um material que a gente utiliza para trabalhar sistema decimal, né? Então tem os quadradinhos pequenininhos que é da unidade, tem as barrinhas que é da dezena, tem a plaquinha que é da centena e tem o cubo que é do milhar, né? Então também é uma forma que a gente pode utilizar com a criança de uma forma concreta para ensinar e também para ela utilizar na hora da prova. Então é muito mais, pelo menos da minha realidade, tá? Da minha experiência e do meu conhecimento e das pessoas que eu converso, é muito mais fácil a escola pública fazer esse tipo de trabalho do que a escola particular, tá? Ó, ensino minha filha matemática lápis de cor. Isso aí. Só que, Gilcélia, tem uma questão. Você ensina a sua filha com lápis de cor. Mas quando ela vai para a escola, se ela não pode usar isso lá na sala de aula, vira como se fossem duas coisas diferentes. Ela precisa ter autorização da sala de aula de usar esses lápis de cor também. Entendeu? Para que ela consiga usar esse recurso lá na sala para ajudar. Porque senão ela vai aprender em casa, mas quando chegar na escola ela não consegue identificar aquele conteúdo. Mas é uma ótima estratégia, tá? Vamos lá. Deixa eu falar mais uma coisinha. Uma outra coisa que é importante, né? E aí vocês, mães, podem conversar com a escola. Você que é psicopedagoga, né? Fica atenta a isso na hora de orientar a escola. Você que é psicóloga. De orientar a escola, gente, é o seguinte. Vocês perceberam que a maioria dos erros da criança com TDAH na matemática, né? São erros por descuido, por desatenção. Então, ela sabe o conteúdo, mas ela erra porque ela troca alguma coisa, porque ela esquece alguma coisa, porque ela se perde. Então, ela tá fazendo lá uma equação, indo muito bem, chega na metade da equação, ela esquece, quando ela passa de um
de um lado para o outro, ela esquece, né, de trocar o sinal, pronto, ela errou o resto todo. Então, se você já percebeu que o seu paciente, que o seu filho comete erros muito mais por conta de desatenção do que porque ele não sabe, é importante que o professor ele faça uma revisão na hora das atividades. O que é fazer uma revisão? É passar o olho, tá? Então, por exemplo, é prova de matemática. É uma orientação que a gente dá para o professor quando o aluno entrega a prova, não pegar a prova, guardar e mandar o aluno sair. Passa o olho na prova, dá aquela olhada e vê se a criança não cometeu erro por desatenção. E aí, se tiver erros gritantes de desatenção, tipo, esqueceu de trocar o sinal, esqueceu de colocar a resposta lá onde tinha que colocar, o professor pode e deve falar para o aluno, para ele revisar a prova. Ele não precisa dizer para o aluno onde está o erro. Ele pode dizer a questão que o aluno tem que olhar, ou ele pode dizer para o aluno olhar a prova toda, mas ele precisa pedir para o aluno revisar a prova. Crianças com TDAH não revisam prova, nem sabem como fazer isso. Então, pedir para a criança revisar a prova diminui em 30 a 40% os erros que a criança tem na hora da prova. Ok? Então, é importante, sim, fazer com que o professor entenda que muitos erros do TDAH não é porque ele não sabe o conteúdo, mas é porque ele tem erros de desatenção. E que se ele faz um monitoramento ali na hora, né, e pede para a criança refazer alguma questão, isso ajuda a eliminar esses erros, tá? Melhora de 30 a 40% o resultado da criança na prova quando o professor pede para o aluno revisar. O professor passa o olho e pede para o aluno revisar. Com quantos anos podemos saber sobre o TDAH? Se ele tem TDAH, a partir de 4 anos a gente já pode começar a fechar um diagnóstico, tá bom? Sendo que o ideal é que esse diagnóstico não seja fechado lá a partir dos 6 anos de idade, tá? Mas a partir de 4 anos a gente já consegue fazer uma avaliação e levantar uma boa hipótese, tá bom? Eu não costumo fechar diagnóstico com 4 anos, só com 6 anos, mas a partir de 4 a gente já pode fazer uma avaliação. Por essa razão é tão importante o diagnóstico. Isso, não só é importante o diagnóstico, mas um diagnóstico bem feito, tá? E aí, vou aproveitar, deixa aqui da Alessandra e convidar você, que é psicóloga, psicopedagoga, que tá aqui na live com a gente, para participar amanhã, 19 horas, a gente vai ter uma live de profissional para profissional, onde eu vou mostrar para vocês 5 pontos essenciais que a gente não pode deixar de levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico de TDAH, tá? Eu tenho feito muita supervisão com profissionais, com psicólogos, principalmente, né? Psicólogos e psicopedagogos com TDAH, e eu tenho percebido muito que existem alguns pontos que são indispensáveis e que os profissionais estão deixando de lado. E a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Então, não deixe de estar aqui. Meu filho era de escola privada e hoje está na escola pública. No momento, era para poder ajudar no financeiro das terapias. Hoje vejo que a escola pública tem feito um trabalho melhor. Costuma ser mais flexível, tá? Não é que a escola pública seja mais fácil que a particular, não. Não se trata disso. Mas a escola pública tem uma tendência maior a ser mais flexível do que a escola particular, tá? Isso não é regra, mas é uma tendência. Escola ser parceira dessa criança e família, isso, exatamente. Estou com uma bebê de 20 dias, será que ela pode ter também TDAH igual a irmã? Impossível saber. Impossível saber. Assim, a chance? Porque TDAH ela tem um componente genético, né? Mas isso não é regra, tá? O fato da sua filha ter TDAH não quer dizer que sua outra filha, seu bebezinho, vai ter, tá bom? Não é regra, não. Mas pode ser que sim. Agora, seu bebê tem 20 dias. Curte seu bebezinho, esquece o diagnóstico. Esse diagnóstico só vai, se vier, só vai vir lá depois dos 4, 5, 6 anos de idade.
tá bom? Acho que acabaram as perguntas aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, eu vou indicar para vocês, eu só não, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque eu não lembro o nome. Olha, peraí. Só um minutinho. Aqui na região que eu trabalho, e ela já é conhecida até internacionalmente, tá? Tem uma pessoa chamada Beth. E a Beth, ela criou um instituto, né, chamado Bethmática, que nada mais é que o nome dela Beth, né? E como ela trabalha muito com matemática, deixa eu ver aqui qual é o Instagram dela. Ela acabou ficando o nome dela Bethmática, né? O nome dela é Elizabeth. Ela tem um perfil aqui no Instagram chamado Bethmática. Vou escrever aqui, tá? O Instagram dela. Bethmática. Ó, é esse perfil aí, Bethmática. A Bethmática, ela trabalha com crianças que têm dificuldade em matemática, que não gostam de matemática, mas crianças também que têm algum tipo de transtorno, como autismo, como TDAH, e ela faz um trabalho maravilhoso. Inclusive desenvolveu vários jogos, vários recursos para trabalhar com a matemática de uma forma que estimule o cérebro da criança nessas habilidades que eu expliquei para vocês. E eu estou tentando ver se eu consigo fazer uma live com ela aqui. Não sei se semana que vem a gente consegue, mas eu estou tentando ver com ela pra gente fechar uma live, pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão da matemática e ela apresentar para vocês, né, algumas estratégias que podem ajudar o filho de vocês em casa, inclusive com alguns jogos, né, que podem ajudar vocês no dia a dia aí, pra vocês fazerem com o filho de vocês para ajudar, tá? Então, assim que eu fechar com ela, espero conseguir, a gente vai fazer essa live e eu vou divulgar aqui para vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, quem assistiu aquele evento que a gente fez, chamado TDAH Day, foi feito mês passado não, no início desse mês, né? Quem assistiu o TDAH Day, viu no final uma apresentação da Beth. Ela trouxe um jogo, mostrou como se usa. Então, assim, ela trabalha muito com crianças com TDAH e é muito, muito bom mesmo, tá? Porque trabalha não só a matemática em si, mas trabalha todas essas habilidades de memória de trabalho, de controle de controle inibitório, de atenção seletiva sustentada, voltada para a matemática. Então, realmente estimula muito as crianças com TDAH nessas questões da matemática, tá? E trabalha de uma forma lúdica, né? Através de jogos e tudo mais, a criança passa a gostar, entender e gostar de matemática. Então, vamos ver se a gente consegue trazer a Beth para fazer a live com a gente, né? Pra gente poder aprender junto com ela. Meu filho tá no 4º ano ainda com muita dificuldade em leitura e ainda com dificuldade nas letras. Confunde e troca bastante. Olha, Daniele, semana passada nós fizemos uma live sobre isso, tá? Sobre dificuldade na leitura escrita do TDAH. Então, dá uma olhadinha. Tá gravado aqui no meu IGTV, mas também tá gravado no meu canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui. YouTube. Juliana Deodato. Acho que no YouTube é mais fácil de ver, né? Depois dá uma olhadinha lá, que tem uma live, a última, de semana passada a gente falou sobre isso, eu dei várias dicas, tá bom? De como você pode ajudar o seu filho, tá? Mas é importante, né, se ele tá no 4º ano e se as dificuldades estiverem atrapalhando ele, é bom fazer uma avaliação para identificar o que tá acontecendo, né? Hiperativo com desatenção é TDAH? Tem autismo. Olha só. Desatenção e hiperatividade são sintomas que pode estar presente no autismo, pode estar presente na ansiedade, pode estar presente em um monte de outros transtornos e não necessariamente ser TDAH. A gente precisa fazer uma avaliação
bem ampla, uma avaliação completa dessa criança para identificar se é TDAH, tá? Se ele já tem autismo, possivelmente essa desatenção está relacionada ao próprio autismo. Essa hiperatividade pode estar relacionada ao próprio autismo e não necessariamente ele ter TDAH também. Ele pode ter também TDAH, mas não necessariamente, tá? Tanto a desatenção quanto a hiperatividade pode ser sintomas do próprio autismo, tá bom? Mas tem que fazer uma avaliação, não tem jeito. Tem TDAH, está sendo avaliado por provavelmente a dislexia também. Então, Daniela, é importante. Por isso que eu falei, se é uma dificuldade persistente, de duas uma, ou ele tem um transtorno de aprendizagem, né, no caso a matemática, descalculia, no caso, né, da leitura, dislexia, no caso da questão da escrita, ou desortografia ou disgrafia, ou ele tem um transtorno, ou ele não tem um transtorno, mas pelo tempo ter ido passando sem que ninguém ajudasse essa criança, sem que ninguém tivesse feito um trabalho de resgate com essa criança, as dificuldades foram acumulando e aí o problema foi aumentando. Entendeu? Então pode ser as duas coisas. Ele pode estar no 4º ano com esse problema porque ele tem uma dislexia e aí precisa ser avaliado e tratado. E aí por isso ele tem essas dificuldades. Ou quando ele começou com as dificuldades mais simples lá atrás, não foi feito nenhum trabalho de resgate, né, de trabalho de intervenção, e isso foi acumulando, até que ele chegou no 4º ano com essas dificuldades maiores. Pode ser as duas coisas, tá? Nada, Daniele. Assiste sim, qualquer coisa, manda mensagem para mim perguntando alguma dúvida que você tenha, tá? TDAH e ansiedade é muito comum. Pessoal, alguma pergunta a mais que vocês queiram colocar? Nós estamos encerrando, né, a nossa série de lives sobre TDAH Escola. Então, lá no meu canal do YouTube tem todas as lives que a gente fez em janeiro e fevereiro sobre TDAH Escola. Tem todos os temas relacionados a isso. Depois, se você não assistiu, dá um pulinho lá, assiste. Não esqueça de se inscrever no canal, que também é muito bom, né? Para divulgação do conteúdo. Mas assiste lá. Se você já assistiu, quiser rever também, tá gravado lá. Se eu conseguir essa live com a Beth, eu aviso vocês, e aí a gente vai ter mais uma última live, né, sobre a questão da matemática. Mas se eu não conseguir, né, porque ela tá também passando umas situaçõezinhas de saúde na família, mas se eu não conseguir, a gente faz num outro momento, né, e aí a partir da semana que vem a gente começa um novo tema, uma nova série de lives, né, sobre TDAH. Vamos lá. Peraí. É verdade que a idade da criança é diferente para eles? Como assim? Não entendi. Não entendi. O trabalho de intervenção já está sendo feito desde o ano passado. Que bom, Daniele. Isso aí. Ou seja, uma criança de 10 anos é como se tivesse... Ah, tá. Entendi. Cessaram o tempo. Tá. Ó, a Gilcé perguntou se a idade da criança com TDAH é como se ela tivesse menos. Tipo, se ela tem 10 anos, é como se ela tivesse 8. Olha só, Gilcé, a idade mental da criança, tipo, o nível de maturidade dela, né? A criança tem 10 anos, ela tem 10 anos, ok? A diferença é que o desenvolvimento, nosso cérebro ele se desenvolve, tá? Durante a nossa vida. E o desenvolvimento, o amadurecimento do cérebro no TDAH é mais lento. Então, às vezes, a gente tem uma criança de 10 anos, a maioria das vezes, uma criança de 10 anos que tem uma maturidade no cérebro correspondente a uma criança de 7, 8 anos. É mais ou menos uma diferença de 3 anos. Mas isso não quer dizer que ela seja 3 anos mais infantil, não é na infantilidade, tá? É na maturação das funções do cérebro, ok? Então, por exemplo, vamos pensar aí
no controle de impulso. Controle de impulso é uma função executiva do nosso cérebro, controle inibitório o nome. Essa função do nosso cérebro, no TDAH, ela tem um atraso de mais ou menos 3 anos, mais ou menos. Então, se o seu filho tem 10 anos e não tem TDAH, ele tem o desenvolvimento dessa função como o esperado de qualquer criança com TDAH, com 10 anos. Então, se seu filho tem 10 anos, não tem TDAH, o controle de impulso do cérebro dele, essa função, é como se fosse de qualquer criança com TDAH. Agora, se seu filho tem TDAH e ele tem 10 anos de idade, o amadurecimento dessa função no cérebro dele tem uma defasagem de mais ou menos 3 anos, tá? Então, o quanto seu filho consegue controlar os impulsos, se ele tem TDAH e tem 10 anos, é correspondente ao que uma criança de 7 anos consegue controlar, tá? Então não é em termos de infantilidade, apesar do TDAH pode ser um pouco mais infantil, sim, mas não é questão de ser imaturo no sentido infantil, tá? A imaturidade está ligada ao desenvolvimento das funções do cérebro, que no TDAH tem um atraso nesse desenvolvimento dessas habilidades em torno de 3 anos. Ó, meu filho foi diagnosticado com TDAH, mas a leitura e a escrita é bem ruim. É só o transtorno? Não sei. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Assim como eu expliquei na matemática, que o próprio TDAH, essas habilidades que eu expliquei, ó, memória de trabalho, atenção seletiva, atenção sustentada, controle inibitório, essas habilidades do cérebro, do TDAH, que está em atraso, que eu acabei de explicar para Gilcélia, né? Gilcélia, que está em atraso, essas habilidades que estão em atraso no TDAH prejudicam leitura, prejudicam escrita, prejudicam a matemática, ok? Pode ser isso, mas também pode ser um outro transtorno, pode ser, por exemplo, uma descalculia, pode ser uma dislexia, um transtorno de aprendizagem, e aí precisa ser avaliado, tá? É Luzi, né? Luzi Santos, precisa ser avaliado para saber se é só o transtorno ou se é alguma outra coisa também, tá bom? É muito comum crianças com TDAH ter dislexia, ter descalculia, ter disgrafia, desortografia, só que precisa ser avaliado. Não tem como eu te dizer só pelas características que você for me falar, tá? Tudo bem? Podemos encerrar? Então, lembrando, gente, toda quarta-feira, 19 horas, a gente tá aqui, batendo nosso papo de mãe TDAH. Provavelmente, se eu não conseguir marcar live com a Beth, semana que vem a gente começa a nova série de lives. Uma série de lives também que foi muito pedida aqui no Instagram. E amanhã, 19 horas, a gente vai ter a nossa live de profissional para profissional, onde a gente vai falar sobre 5 pontos que você, psicóloga, psicopedagoga, tem que estar atento na hora de fazer o diagnóstico de TDAH. São 5 pontos indispensáveis para um bom diagnóstico de TDAH. Então, se você é profissional, trabalha com criança com TDAH, né, quer se aprimorar no diagnóstico de TDAH, esteja aqui com a gente e aproveita e convida alguém, né, para estar aqui conosco amanhã na nossa conversa às 19 horas, tá? Um beijo para todas. Isso aí, busca avaliação, que é importante, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.